Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 2: A separação e a expiação. Seção 4: A cura como liberação do medo. Nossa ênfase agora está na cura. O milagre é o meio, a expiação é o princípio e a cura é o resultado. Falar de um milagre de cura é combinar duas ordens de realidade de maneira imprópria. A cura não é um milagre. A expiação ou o milagre final é um remédio e qualquer tipo de cura é um resultado. É importante perceber a revelação que está intrínseca aqui nessas frases, porque ele nos traz aqui que o milagre é o meio, então o meio pelo qual ocorre a cura, mas a expiação é o princípio. E o que é expiação? É qualquer engano que esteja sendo desfeito, qualquer erro, qualquer equívoco, qualquer má compreensão do propósito de algo que está acontecendo. Então, uma situação complicada que a gente chamaria de problema, né, na vida aqui humana, ou um relacionamento conturbado, difícil, isso tudo são desafios que estão impregnados com a expiação, que é o princípio pelo qual ocorrem esses desafios. Então, quando a gente percebe alguma situação, ou relacionamento, ou pessoa que está conflitando, que está desarmônica com aquilo que deveria ser harmonia pura, né? Aí, isso está trazendo uma possibilidade de curar algo em nós que a gente ainda não tinha percebido. E como existe uma outra lei universal, que é a lei de causalidade, que traz o entendimento de causa e efeito, que é o mesmo que plantio e colheita, ou seja, tudo aquilo que nós plantamos em algum momento desta vida ou de outras vidas da nossa existência como um todo, a gente vai colher, porque é exatamente aí que está a justiça divina manifestada. E por isso que a gente não entende muitas coisas, muitas questões que acontecem na nossa vida, e a gente fica brigando. Então, quando chega algo conflituoso, algum problema, algum desafio, a gente tem que parar, respirar, tentar se conectar com essa grande consciência criativa e perguntar, literalmente, seja em oração, em meditação, em reflexão, da forma como for mais adequado para cada um de vocês. Parar e perguntar por que isso está acontecendo, qual o aprendizado essa situação, esse relacionamento, essa pessoa está me trazendo nesse momento da minha vida. O que eu preciso curar, o que eu preciso aprender com isso, né? E ele continua: a expiação ou o milagre final é um remédio e qualquer tipo de cura é um resultado. Então, de tudo isso que a expiação trouxer, isso que a gente chamaria de problema, vai trazer o resultado que é a cura, seja ela em que nível for. Vai depender do quanto a gente estiver aberto para essas curas acontecerem. O tipo de erro ao qual é aplicado a expiação é irrelevante. Então, pode ser qualquer situação, circunstância, pessoa, problema, doença, acidente, seja o que for. Tudo está trazendo um aprendizado, está querendo te contar algo sobre você mesmo que precisa ser visto. Toda cura é essencialmente liberação do medo. Então, já partimos do princípio que vamos curar algum medo, alguma questão interior que às vezes está há muitos anos no nosso subconsciente, que a gente não entende que está lá e nem sabe, mas que vai nos liberar de algum medo intrínseco, seja de rejeição, um medo de humilhação, um medo de abandono, um medo de traição, seja do que for. Para empreender isso, você não pode estar amedrontado. Qualquer situação que chegue, qualquer desafio, nos pede, acima de tudo, coragem. E a coragem vai partir da nossa fé, do quanto a nossa fé está fortalecida. Não compreende a cura devido ao seu próprio medo, porque o medo é uma ação da nossa mente, do nosso ego, tentando nos impedir de olhar para aquilo que precisa ser curado, deixado para trás, superado, perdoado. Mas se o medo for muito grande, muito profundo, até mesmo paralisante, eu não vou conseguir superar isso
e o sofrimento vai estar mais fortalecido na minha vida. É o que muitos dizem, muitos chamam de brigar com a vida. Eu vou estar literalmente brigando com a vida. Um passo importante no plano da expiação é desfazer o erro em todos os níveis. A doença ou a mentalidade que não está certa é o resultado da confusão de níveis, porque sempre acarreta a crença em que o que está fora de lugar em um nível pode afetar de maneira adversa um outro nível. Nós nos referimos aos milagres como meio de corrigir a confusão de níveis, pois todos os equívocos têm que ser corrigidos no nível em que ocorrem. Só a mente é capaz de errar. E olha que profundo agora. O corpo pode agir de forma errada apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. Então, mais uma vez aqui reforça essa intenção de reconfigurar as nossas crenças que estão distorcidas, que são os nossos pensamentos e que desalinham, desarmonizam as nossas emoções e que vão trazer para a realidade, para a nossa vida pessoal, exatamente aquilo do qual a gente tem mais medo e aquilo que a gente não quer olhar. O corpo não pode criar, e a crença em que possa, um erro fundamental, produz todos os sintomas físicos. Aqui eu vou ler de uma outra forma para ficar mais claro ainda. O corpo não pode criar. É a crença de que o corpo pode criar, que isso é um erro grotesco, um erro fundamental, que produz todos os sintomas físicos. Então, o corpo simplesmente responde aquilo que a nossa mente, que está distorcida, desarmônica, ela envia para o corpo e ele manifesta. Então, ele é simplesmente um veículo de expressão, de manifestação daquilo que está na nossa mente. A enfermidade física representa uma crença na mágica, porque a gente acredita que o corpo que criou a doença, mas é alguma questão emocional não resolvida que expressou essa doença no corpo. O corpo é só um veículo de expressão, né? E manifestação. Então, ele vai expressar aquelas questões internas de cada um de nós que a gente não consegue lidar. Para quê? Porque ela estando manifestada no nosso corpo, a gente possa olhar para aquilo e entender que tem algo que a gente precisa olhar internamente. Toda a distorção que deu origem à mágica baseia-se na crença segundo a qual existe uma capacidade criativa na matéria, que a mente não pode controlar. Na matéria aqui no corpo, né? Que o corpo que está criando doença, que é o corpo que está criando os acidentes, que é o corpo que está criando o sofrimento. Mas como a criação em si é perfeita, mesmo que a gente não compreenda, o corpo está simplesmente mostrando fisicamente que tem alguma questão que a gente precisa olhar, só que dentro. Então nunca é fora, é sempre dentro o caminho de cura. Esse erro pode tomar duas formas. Primeiro, pode-se acreditar que a mente pode criar de forma equivocada no corpo. Ou, segundo, que o corpo pode criar de forma equivocada na mente. Quando fica compreendido que a mente, ou único nível de criação, não pode criar além de si mesma, nenhum desses dois tipos de confusão precisa ocorrer. Então, um único nível de criação está na mente o tempo inteiro. Só a mente pode criar porque o espírito já foi criado e o corpo é um instrumento de aprendizado da mente. Os instrumentos de aprendizado não são lições em si mesmos. O seu propósito é meramente facilitar o aprendizado. O pior que um uso faltoso de um instrumento de aprendizado pode fazer é falhar em facilitar o aprendizado. O corpo não tem nenhum poder em si mesmo para introduzir erros fatuais de aprendizado. O corpo, se compreendido de forma adequada, compartilha da invulnerabilidade da expiação, no que se refere às defesas de dois gumes.
Isso não se dá porque o corpo seja um milagre, mas porque não está inerentemente aberto à interpretação equivocada. O corpo é meramente parte da sua experiência no mundo físico. Então, mais uma vez, eu vou citar essa frase tão relevante que diz que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, uma experiência humana, experienciando a vida. É essa a experiência no mundo físico que ele fala aqui. As capacidades do corpo podem ser e com frequência são supervalorizadas. Todavia, é quase impossível negar a sua existência nesse mundo. Aqueles que o fazem estão se engajando em uma forma de negação particularmente indigna. Ou seja, aquelas pessoas que acreditam que o corpo que tem que ser valorizado aqui estão se engajando numa forma de negação do seu espírito que está aqui evoluindo. Estão negando que é o espírito que veio para evoluir e acreditando que é o corpo físico. Aqui, o termo indigna, essa que ele falou agora aqui, essa negação particularmente indigna, subentende apenas que não é necessário proteger a mente, negando o que não é mental. Se alguém nega esse aspecto desafortunado do poder da mente, esse alguém está também negando o próprio poder. E qual é esse poder que está intrínseco aqui? O poder de criar a nossa própria realidade, a partir das nossas crenças, dos nossos pensamentos, dos nossos enganos, das nossas ilusões, porque tudo isso procede da mente. E quando a gente não olha que existe um ego distorcido em cada um de nós estamos negando que esse poder de criar todas as nossas desarmonias, sofrimentos e incompreensões, a gente está negando que isso é um poder da nossa própria mente. E aí a gente não tem possibilidade de superar isso, né? Todos os meios materiais que você aceita como remédios para enfermidades corporais são reafirmações de princípios mágicos. Eu penso, quando eu estou doente, tem alguma doença, que simplesmente o remédio vai me curar, mas o meu corpo está ali manifestando aquela doença, muitas vezes para me sinalizar, tipo assim, ei, olha, tem algo interno que está gerando isso, que está agravando isso, que está te prejudicando. E é por isso que é tão importante conhecer em profundidade a gente mesmo. Eu vou retomar a frase aqui só para concluir o entendimento. Todos os meios materiais que você aceita como remédios para enfermidades corporais são reafirmações de princípios mágicos. Esse é o primeiro passo para se acreditar que o corpo faz as suas próprias enfermidades. É o primeiro passo para a gente acreditar que o corpo que cria a doença. O segundo passo equivocado é tentar curá-lo através de agentes não criativos. Contudo, não decorre daí que o uso de tais agentes com propósitos corretivos seja mau. Às vezes, a enfermidade tem um controle que é suficientemente forte sobre a mente para tornar a pessoa temporariamente inacessível à expiação. Isso é um nível bastante profundo de incompreensão, né? Porque a gente está num sofrimento tão profundo que a gente acha que realmente aquilo é real. E muitos até acreditam que estão sendo castigados através da doença, né? Olha quanto isso é relevante, quanto é profundo entender isso. Nesse caso, pode ser sábio usar uma abordagem de transigência para com a mente e o corpo, na qual, por algum tempo, se acredita que a cura venha de alguma coisa de fora. Isso é assim porque a última coisa que pode ajudar aquele que tem a mente disposta ao que não é certo, ou seja, o doente, é fazer algo que aumente o seu medo. Então, olha como a vida é inteligente. Ela vai aprofundar a pessoa que não entende
que está com a mente equivocada, cheia de crenças, de medos, ela vai aprofundar esse medo, vai criar situações cada vez mais profundas de medo, de dor, de incompreensão, de vulnerabilidade, para que a pessoa possa chegar no fundo do poço, literalmente, para essa pessoa poder se tornar mais acessível, estar aberto à vida, a esse mundo espiritual, que, em outras palavras, é a essência do que cada um de nós realmente é. Essas pessoas já estão em um estado debilitado pelo medo. Se são prematuramente expostas a um milagre, podem ser precipitados ao pânico. Olha que cuidado. Gente, a vida é muito inteligente. Então, se uma pessoa muito presa ao medo for exposta a qualquer tipo de milagre, a qualquer sincronicidade maior, assim, que eleva o espírito dela, ela pode sim ser precipitada ao pânico e entrar num sofrimento mais profundo ainda daquele que ela já está enfrentando. É provável que isso ocorra quando a percepção invertida induziu a crença em que milagres são assustadores. E um dos princípios em milagres que ele fala aqui no começo, nos primeiros áudios que eu gravei, é justamente que milagres são naturais, ou melhor, deveriam ser naturais, mas a gente foi condicionado a acreditar que são assustadores. E eu mesma acreditei nisso por muitos anos. O valor da expiação não está na maneira na qual ela é expressa. De fato, se é usada de forma verdadeira, inevitavelmente vai ser expressada do modo que for mais útil para quem recebe, seja ele qual for. Isso significa que um milagre, para atingir a sua plena eficácia, tem que ser expressado em uma linguagem que aquele que o recebe possa compreender sem medo. Fala a verdade, se vocês não acham que esse mundo espiritual é muito amoroso e cuidadoso, que essa consciência divina que nos criou a imagem e semelhança dele não é amorosa. Olha só, esse milagre vai ser compreendido no nível que aquela pessoa vai ser compreendido e elaborado de acordo com o nível evolutivo daquela pessoa que vai recebê-lo. É muito amoroso, gente, é muito lindo. E o mais importante é que essa pessoa possa compreender esse milagre que chegou a ela sem sentir medo. Isso não significa necessariamente que esse é o mais elevado nível de comunicação do qual ele é capaz. Olha o que está trazendo agora, que todos nós temos potencialidades, temos capacidades muito acima daquelas que a gente imagina ter. Porque ele fala aqui, ó, esse não significa que esse é o nível de comunicação mais elevado do que aquela pessoa é capaz de ter naquele momento. É óbvio que ela tem capacidades de compreensão muito mais elevadas, mas a gente precisa, antes de tudo, estar aberto e ter aceitação da vida e parar de brigar com a vida também. E ele continua, significa, contudo, que é o nível mais alto de comunicação do qual ele é capaz agora, nesse momento da vida dele. Olha que lindo! Todo o objetivo do milagre é elevar o nível da comunicação e não descê-lo, por aumentar o medo. Então, os pequenos, os grandes, não existem ordens de dificuldades, nem tamanhos, né? Pequenos e grandes que eu digo na nossa compreensão limitada e humana. Esses milagres têm o objetivo, o propósito de elevar o nível de comunicação cada vez mais com o nosso Criador, com essa consciência crística, com o mundo espiritual em si, para que a gente possa realmente perceber o quanto somos amorosamente guiados aqui, mesmo que a gente não compreenda. Fim da leitura do livro-texto.